Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adultos, neste segundo trimestre de 2026, estudando sobre o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. A nossa lição tem como assunto Jacó, de enganador a homem de honra. A verdade prática nos diz que somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Os hinos sugeridos de nossa harpa cristã são os de números 75 e 77 e 184. O nosso textuário está em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, a sua curtida aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, pois fazendo isso você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Nossa leitura em classe está em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. A introdução nos fala que Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaque, seu pai, amava seu irmão Esaú, e Rebeca preferia a ele Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição, veremos como Deus mudou seu caráter, fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Primeiro tópico: a família de Jacó. Primeiro item: um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ele tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois ela era pastora de ovelhas, ela cuidava de animais. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem nada, sem dinheiro algum, como nós diríamos, sem eira nem beira, com as mãos abanando. Naquele tempo, para casar com uma moça, com uma filha, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento, ou seja, pagar a família pela honra de casar com aquela jovem. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre tio e sobrinho. Jacó trabalhou duro, cumpriu seu acordo, mas Labão, seu tio, usou de engano. A Bíblia diz que aqueles 7 anos foram poucos dias para Jacó, de tanto que ele amava a Raquel. Porém, no dia do casamento, depois de fazer toda aquela festa, aquele banquete
casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele. E devido ao estado que ele se encontrava, ele não percebeu. Ele só percebeu que não era Raquel e sim Leia na manhã seguinte, quando acordou, já consumado o casamento. Segundo item, o enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito dos seus atos, do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos em de usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande. Seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor verdadeiro, não desiste com facilidade, como iria escrever mais à frente o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia, ter várias esposas, era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano, o casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher. Então, podemos perguntar, por que Deus permitia isso naquela época? Porque as mulheres, elas não tinham a independência que elas têm hoje. Elas precisavam de um homem para ter acesso pleno às benesses da vida. E havia sempre falta de homens. Por quê? Os homens, eles tinham mais facilidade de morrer nas guerras, nos desastres, nas pragas. Então era comum você ter oferta demais de mulheres e baixa demanda de homens. Por isso, Deus permitiu que um homem pudesse ter várias mulheres. Porém, ele disciplinou também isso ao longo dos tempos. Havia todo um regramento para que um homem pudesse ter várias mulheres. Quando nós examinamos os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vemos Deus colocando várias leis que alguém poderia chamar hoje de leis feministas, porque eram leis que davam às mulheres direitos muito maiores, asseguravam que fosse mais difícil para o homem se valer delas, explorá-las. Porém, não era isso exatamente que Deus queria. Deus regulou aquelas situações, mas o ideal de Deus era muito mais sublime. Na Nova Aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, apesar de tudo isso, Deus honrou a Jacó. Afinal, ele trabalhou duro, trabalhou 14 anos pelas suas 2 esposas. Na verdade, ele queria só uma, Raquel, mas as circunstâncias o levaram a ter mais de uma esposa. Então, ele trabalhou duro, ele mereceu. Então, Deus o abençoou como? Com muitos filhos. Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Jacó teve filhos com Leia e também com a serva de Leia, como era o costume daquela época. As mulheres escravas ou servas, os filhos que elas tinham com o líder da tribo, do clã, pertenciam a ele. Jacó também teve filhos com Raquel e com sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Veja, portanto, que Leia ela era muito abençoada com filhos, para compensar o fato de que Jacó não gostava tanto dela quanto gostava de Leia. Ele gostava muito mais de Raquel do que de Leia. Então, para equilibrar as coisas, Deus concedeu a Leia a facilidade de engravidar, enquanto que Raquel tentava e não conseguia. A Bíblia relata que chegou um momento de Raquel falar para Jacó: me dá filhos, senão eu morro. Ela estava desesperada. Enquanto ela não tinha nenhum filho, a sua irmã, ao longo de poucos anos, já tinha dado 6 filhos a Jacó. Então isso era uma fonte de disputa entre as irmãs. 6 filhos e mais uma filha, chamada Diná. Ou seja,
Raquel estava tomando de 7-0. Com Zilpa, a serva de Leia, teve mais 2 filhos, Aser e Gade, ou seja, 9-0. Enquanto sua irmã tinha 9 filhos, Raquel não tinha nenhum. Então por isso entendemos o desespero daquela mulher. Com sua amada esposa, ele teve 2 filhos. São eles José e Benjamim. Mas até chegar em José e Benjamim, ele teve 2 filhos com Bila, serva de Raquel. Teve os filhos Dan e Naftali. Veja que até então, Raquel não tinha nenhum filho dela mesma. Sua irmã tinha 9, ela nenhum. Então, através da sua serva Bila, ela teve 2. Mas claro que não era a mesma coisa de ter seus próprios filhos naturais. Veja, portanto, que isso deve ter gerado problemas terríveis naquele casamento. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor. Seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Segundo tópico, Jacó deseja retornar à sua terra. Primeiro item, Jacó almeja retornar para sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio, Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José, o seu primeiro filho. Muitos anos já haviam se passado. Pelo menos, talvez, 9 anos, 10 anos. A Bíblia não dá uma direção muito certa nesse ponto. Mas depois de muitos anos de tentativas, finalmente Raquel dá à luz o seu primeiro filho, José, que vai ter um papel fundamental no restante da história aqui do livro de Gênesis. Ele pediu que seu tio o liberasse, juntamente com suas esposas e filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, cuidar dos rebanhos. Tudo indica que a saída de Jacó da sua casa não seria tão fácil. Labão então pede, convence a Jacó, continue comigo, e faz uma nova proposta ao seu genro. Estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus, ou seja, ele, Labão, estava ficando rico às custas da bênção de Deus que vinha sobre a vida de Jacó. Então, o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra. Pediu que Jacó ficasse ali. Reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário, que eu te darei. Ou seja, me diz o que você quer receber, que eu pago. Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família, não mais para o enriquecimento do seu tio. Então ele propôs o seguinte: todos os animais salpicados e malhados, todos os morenos entre os cordeiros, tudo que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele, de Jacó. Bem, esses tipos de animais geralmente são poucos no rebanho. É o que a gente chamaria pela biologia de genes recessivos. Então, Labão obviamente aceita a proposta, dizendo, bem, esses tipos de animais serão poucos no rebanho. Então, não será um salário pesado. Tomara que seja conforme a tua palavra, responde ele. Terceiro item, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Qual o resultado? Deus prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Naquela época, essas eram as riquezas. Não era tanto o ouro, a prata, os metais, mas sim animais. Deus foi abençoando os rebanhos de tal maneira que aquele tipo de animal que Jacó havia pedido, salpicados, malhados, morenos, entre as cabras e cordeiros, começaram a multiplicar-se. Ou seja, os animais que iam nascendo eram justamente dos tipos que Jacó tinha pretendido. Então, Labão, quando percebeu isso, ele disse, bem, vamos refazer o acordo. Agora não vai ser mais esses, serão esses outros tipos. Ou seja, ele mudou o salário de Jacó de forma unilateral. E logo em seguida que ele mudava, o que acontecia? Deus abençoava e os animais que nasciam eram os do tipo que Labão havia colocado como proposta. Aí Labão via isso acontecendo, mudava o salário de Jacó de novo. Isso aconteceu por 3 vezes. Então, apesar dessas tentativas de Labão de enganar a Jacó, a bênção de Deus reverteu tudo a favor de Jacó. Ele acabou se tornando mais rico do que o seu tio. Não demorou para os invejosos se levantarem contra ele. Os filhos de seu tio disseram, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai.
e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. O que era, obviamente, uma acusação mentirosa. Jacó não havia tirado nada dos rebanhos. Deus havia mandado a bênção de maneira a compensar o engano que Labão estava fazendo contra Jacó. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande satisfação contra ele, o que era errado. Afinal de contas, Labão tinha enganado Jacó várias vezes. Ele gostava de enganar, mas não gostava de ser enganado. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, ou seja, o clima da família azedou. Mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio. Deus falou diretamente com Jacó. Deus falou com Jacó nos sonhos e disse: torna a terra de teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Deus diz: Jacó, chega, teu tempo aqui acabou. Arrume tudo e volte para sua terra. Então, certo dia, quando o sogro se afastou para tosquear as ovelhas, Jacó fugiu. Ele pegou todos os seus pertences, seus animais, seus rebanhos, que não era uma tarefa fácil, afinal era uma grande família, de 11 filhos, 2 esposas, fora a bagagem, e os rebanhos, que eram grandes, tinham que ser reunidos e levados. Não era uma tarefa simples. É por isso que Jacó deixa para fazer isso quando seu tio se ausentou, se afastou, foi para longe para tosquear ovelhas. Era uma tarefa que demorava muito tempo, vários dias. Então ele precisava desse tempo para reunir tudo e ir embora. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, sem motivo, digamos assim, né? Afinal de contas, Jacó e sua família não eram escravos. Eles eram pessoas livres, eles tinham o direito de ir e vir como quisessem. Mas mesmo assim, Labão, revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. É bem verdade que, sem dúvida alguma, a intenção de Labão era promover uma grande represália a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca. Deus falou diretamente com Labão em sonhos e impediu-lhe de fazer o mal. Em seu encontro com Jacó depois da fuga, Labão questionou uma coisa: o desaparecimento de seus deuses. Esses deuses eram chamados terafins, eram ídolos protetores de cada tribo, de cada lar. Era uma espécie de amuleto de boa sorte. Lembre-se que nós estamos vivendo num contexto politeísta. Então, obviamente, Jacó adorava o Deus único e verdadeiro, mas Labão e os outros não eram assim. Tinham os seus deuses particulares. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Jacó disse: eu não levei os seus deuses. Jacó não sabia que Raquel, a sua esposa amada, os tinha furtado. Por que Raquel fez isso? Bem, ela cresceu naquele meio politeísta. Ela entendia que aqueles objetos eram uma espécie de amuleto de boa sorte e ela achava justo que tivesse levado. Ela e sua irmã Leia também se sentiam lesadas pelo próprio pai. Nosso pai mudou o teu salário, nosso pai tentou nos prejudicar, então ele não merece ficar com essa bênção. Então Jacó não sabia que Raquel tinha furtado esses ídolos, esses terafins, e ela escondeu debaixo da sua bagagem. Labão revistou tudo, mas nada achou. Raquel estava sentada em cima deles, que estavam obviamente cobertos por panos, e disse: eu não posso me levantar, eu estou no costume das mulheres, ou seja, nos dias da menstruação, quando as mulheres pouco se movimentavam. E com isso, ela conseguiu esconder os terafins do próprio pai. Podemos olhar então e ver como eram essas atitudes de engano recíprocos dentro da própria família. Labão era idólatra. Ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém, Jacó prosseguiu sua caminhada na direção da casa de seus pais e enviou um presente para o seu irmão Esaú. Que tipo de presente? Provavelmente uma parte de seus rebanhos, que eram a riqueza que ele possuía. Então, Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus dizendo: Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse para tornar a tua terra a tua parentela, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Haviam se passado muitos anos, mas a promessa de Esaú ainda ressoava nos ouvidos de Jacó: eu vou tirar a tua vida. Você tirou a minha bênção e eu vou tirar a tua vida. Se a bênção não puder ser minha, não vai ser tua. Em seguida,
Jacó envia este grande presente para Esaú na tentativa de apaziguar o seu irmão. Terceiro tópico, Jacó no Val de Jaboque. Val, no caso, seriam as margens de um riacho, no caso, o riacho ou ribeiro do Jaboque. Primeiro item, a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão. Como seria o encontro entre eles? Afinal, ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar por intermédio de seus servos um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado quando esses mensageiros retornaram e disseram: olha, ele está vindo ao teu encontro, mas ele vem com 400 homens armados. É um pequeno exército, que era o suficiente para eliminar Jacó e toda a sua família e tomar tudo o que ele tinha. Portanto, ele tinha motivos para se preocupar. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. E Jacó fez isso. Ele estava em grande angústia. Ele clamou a Deus. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano. Ele dividiu suas esposas e filhos em 2 grupos, e também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Então vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Ele pensou: provavelmente eu irei morrer no meio dessa batalha, mas pelo menos uma parte da minha família estará salva. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos, protegê-los com suas orações e jejum para que Deus os livre de todo mal. Como anda a proteção de sua família? Segundo item, Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ou seja, atravessar o ribeiro do Jaboque, já divididos em 2 grupos, Jacó ficou sozinho, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, que na verdade era um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda aquela noite. Nós poderíamos pensar o seguinte: mas um anjo é muito mais poderoso que um ser humano. Como Jacó conseguiu aguentar tanto tempo? Certamente que o anjo não estava usando todo o seu poder. Era um teste para ver a resistência e a perseverança de Jacó. Há momentos que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir se não me abençoares. Vemos aqui perseverança, constância. Ou seja, Jacó, ao longo daquela luta, entendeu que não era um simples ser humano. Talvez no começo ele pensasse que poderia ser algum soldado da tropa de Esaú, e por isso o começo da luta. Afinal, era escuro, ele não podia reconhecer exatamente com quem estava lidando. Mas ao longo daquela luta, ele conheceu que o seu adversário não era um ser humano comum. Era um ser superior, era um enviado de Deus. Por isso ele pediu: me abençoa, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoar. Terceiro item, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus, serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Não podemos deixar de lembrar também o texto que está em Oséias, capítulo 12, que nos diz da seguinte maneira: o Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Aqui está se referindo a este personagem, Jacó. E ali continua dizendo: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco. Conosco, plural. Que é isso? Como assim? Por que Deus não diz falou comigo?
Ele não havia lutado com Deus? Falado com Deus? Por que Deus não diz assim, falou comigo? Por que Deus usa o plural? Então aqui já vemos mais uma pista da Trindade em ação, ou triunidade. Concluímos dizendo que Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu próprio pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com o seu tio Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de voltar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Também não foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo de Deus e teve seu nome mudado. Por isso, ele chama aquele lugar Peniel, que quer dizer a face de Deus. Ele declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Olá, querido ouvinte do programa Boa Semente. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar você a conhecer o canal Palavra Viva e Fiel no YouTube. Também o nosso canal Reserva com o meu próprio nome, Danilo Estélio. Lá estão disponíveis esta mensagem e muitas outras que já foram apresentadas aqui no programa. Você pode ouvir novamente quando desejar, deixar seu comentário, curtir o conteúdo, compartilhar com pessoas que também precisam ouvir uma palavra de esperança. E se o Senhor tocou seu coração através desse ministério, saiba que na descrição deste vídeo há uma chave Pix e um QR Code para quem desejar fazer uma oferta de amor. Cada contribuição nos ajuda a continuar este trabalho, nos incentiva a produzir conteúdos cada vez com mais dedicação e qualidade. Até o próximo programa, Deus o abençoe e não falte na sua escola bíblica dominical. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.